dia, boa tarde, boa noite para você que nos escutam. Eu sou Caroline Silva. Eu sou o Jefferson Antunes. Eu sou Vitória Frutuoso. E hoje vamos gravar um episódio extremamente polêmico. Por quê? Porque Jefferson é um cara polêmico. Foi ele que... Não. Foi que você. negócio é esse? Mentira. Inclusive, não, Carol, fui eu não. Certo, estamos no 94, episódio 100 vai dar direito a advogado. Sempre ele que traz. Pessoal do direito, por favor, eu vou precisar de um advogado pro episódio 100, viu? Então já vão se candidatando aí, manda o currículo aí, viu? Já manda uma proposta boa, assim, que parcele, viu? Manda o currículo, ele ainda vai julgar o advogado. Você já pensasse, não vai estar nem no direito de julgamento. É porque, assim, basicamente eu vou precisar de um bem porta de cadeia. Então se a pessoa mandar um currículo, não, advogado sério, com 8 pós-graduação, não sei o que, não, eu preciso de um porta de cadeia. Então, por favor, mande seu currículo aí, viu? O episódio 100 tá chegando. Socorro, mas hoje ainda não vai dar cadeia, quer dizer, eu acho. Por quê? Vamos falar da crítica ao desenvolvimento sustentável. Antes de começar o debate, Jefferson, traz pra gente a parte cultural, bonita, formal de falar e de ver. Bem, Carol, o que é que se trata de desenvolvimento sustentável? Segundo o relatório Brundtland, também conhecido como Limites do Desenvolvimento, que é um relatório patrocinado pelo Banco Mundial, entre outros, o que é o desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento que auxilia as atuais gerações sem comprometer o desenvolvimento das gerações futuras. Basicamente, esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. E esse relatório Brundtland, ele vem de uma série de reuniões, tem uma série de autores e autoras que servem de base para esse documento, e nós vamos falar aqui sobre essa história do desenvolvimento sustentável hoje. Depois de tudo que foi falado, eu tenho algumas dúvidas que não sei se serve pra gente começar agora ou ir mais pra frente. Eu sei que dá pra gente explicar. Vitória quer falar alguma coisa depois? Fica à vontade, vou fazer a minha pergunta. Existe hoje um falatório bem bonito, né? Vocês explicam o conceito e as pessoas... Não sei como é que a gente vai explicar isso, Jefferson. As pessoas distorceram ou foi criado de forma proposital, o conceito que se tem hoje? Não, Carol, o conceito é esse mesmo e a forma de usar é essa mesma que está sendo apregoada hoje. E o que foi que deu errado? Não, o problema é justamente o quê? Que a forma como nós pensamos o desenvolvimento sustentável, primeiro que ela é racista. Para começar a discussão, no relatório Brundtland, no parágrafo 4, o que é que ele vai dizer? Degradação do meio ambiente e dos recursos naturais é maior em países pobres. Porque as pessoas de países pobres, né? Eu não vou nem usar o eufemismo de países em desenvolvimento, país pobre, certo? O que acontece? As pessoas degradam mais o meio ambiente. Então, você já começa aí com uma questão racista mesmo. Mas aí entra uma questão política também, né? Sim, né? Isso tá no relatório, ponto, certo? Quando nós sabemos o quê? Que, na verdade, é a indústria que serve para o quê? Para garantir o fetiche da mercadoria. Esse mercado exorbitante de consumo no mundo é a maior consumidora de bens e serviços que a natureza oferece e, portanto, a maior fonte de degradação ambiental, certo? As pessoas, por exemplo, quando a gente fala de águas, certo? Gestão de águas. Aí vai aparecer o comercialzinho lá na Globo, dizendo que, olha, não lava a calçada, porque você vai contribuir com o meio ambiente. Beleza. Enquanto você não está lavando a calçada, tá lá um estaleiro lavando o casco de navio com água doce. Hoje, se a gente pegar o estado do Ceará, apenas 27%, eu estou falando do meu estado que é o que eu sei, né? Apenas 27% da água do estado é para consumo humano. A maior parte vai para o agronegócio. E, é claro, na parte industrial, que a gente pega ali a região metropolitana de Fortaleza, principalmente Maracanaú, o consumo de água é exorbitante na indústria, certo? Então, esse papinho de dizer que, não, as pessoas têm que contribuir, é muito bonito, é isso, é aquilo outro, ajuda, inclusive, você numa questão de que a gente chama de psicologia ambiental, criar traços na sua mente para que você possa se educar no sentido de mudar de comportamento para tentar ter um comportamento mais sustentável. No entanto, nós somos uma fração tão minúscula desse
dessa questão de degradação ambiental, eu falo nós como população, nós somos uma questão tão minúscula, certo? Que é quase irrisório. Não estou dizendo, não, lavem a calçada com 800 mil litros de água. Não estou dizendo para ser irresponsável com água. O que eu estou dizendo é, coloque na sua cabeça que isso não ajuda muita coisa, não. O fazer a sua parte é um pingo d'água no oceano. É porque é uma coisa que eu tava pensando muito, principalmente depois que eu vi muito discurso de empresas de mineração falando o que eles estavam fazendo pro meio ambiente e tudo mais. E eu tava pensando como, tipo assim, até um tempo desse, eu tinha muito essa mentalidade, tipo, não, a gente tem que economizar, a gente tem que tomar banho bem rápido pra poder economizar água e tudo mais. E eu tava pensando justamente sobre isso. Enquanto a gente tá, tipo, fazendo a nossa parte, tem, tipo, empresas e uma indústria gastando água pra caramba, sabe? Então, tipo, isso cria também uma pressão enorme nas pessoas de, tipo, pronto, uma coisa que eu tava pensando foi justamente, eu acho que a comparação não tem muito a ver, mas acho que talvez vocês entendam, que foi quando os preços das coisas começaram a subir, assim, absurdamente esses meses, e a primeira coisa que aparecia na TV era, tipo assim, como fazer comida com uma sopa de osso, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, assim. Então, tipo, você leva a sociedade, as pessoas, a população, no caso, né, a pensar que aqui a gente tem que dar o nosso jeitinho brasileiro pra gente se adaptar à nova realidade de viver de uma maneira merda, sabe? A gente tem que viver com o mínimo, porque empresas e pessoas estão lucrando muito pra caralho com os nossos recursos, sabe? Com recursos que era pra ser de todo mundo, e a gente tá tendo que economizar tempo no banho, sabe? E se eu mesmo, quando era mais jovem, eu ficava muito irada com a minha avó, com a minha tia, se eu visse elas lavando a calçada com água, e achava que a culpa do meu ambiente tá assim por causa da minha tia que estava lavando a calçada com água, sabe? Quando na verdade o buraco era muito, muito mais embaixo. E só já levantando outra questão também, é que um ponto que eu tenho visto hoje é que, tipo, muito da indústria, pelo menos da área da mineração, não sei de outros, que tem se falado em sustentabilidade, é mais porque os recursos estão esgotando. Então, tipo assim, não é porque eles são bonzinhos, mas sim porque se eles não começarem a ter um pensamento mais de, tipo, sabe, economizar as coisas, sabe, de recurso mesmo, não gastar tanto recurso, eles vão ficar sem o negócio deles. Então não é uma questão deles serem bonzinhos, é uma questão de perder dinheiro, apenas. Simples assim. Porque o certo é, nós vivemos num planeta finito. Só que o nosso modelo econômico trata os nossos recursos naturais como infinitos. A gente vê caso de celular é o mais esdrúxulo que tem. Empresas lançam 3 celulares, 2 a 3 gerações de celulares de cada uma de suas linhas por ano. Isso é o quê? É o puro fetiche da mercadoria. Faz com que o quê? Com que gere uma enorme quantidade de lixo tecnológico que é extremamente complicado de ser reciclado e reutilizado, visando o quê? Visando lucro. Então, o que é que acontece aí, como o grande filósofo da contemporaneidade, né, Casimiro Miguel, ele vai dizer: rico tem um fetiche em salvar o planeta ganhando dinheiro. A questão é bem essa. Porque é incutido na nossa cultura que o problema é a gente. E da onde vem dizendo que o problema é a gente? É lá do relatório Brundtland, que vai associar o problema da degradação ambiental, da escassez de recursos, à pobreza. Então, por isso, quando eu bato na tecla dizendo que o desenvolvimento sustentável já inicia com um pé dentro do racismo e o outro pé dentro da economia. Nós temos uma sociedade que ela é controlada. Controlada em que sentido? No sentido psicopolítico, como o Byung-Chul Han vai explicar. A gente tem incutido dentro da nossa cultura certos valores que não são questionados. E mais uma vez eu vou dizer aqui, não estou dizendo para você gastar 1 milhão de litros d'água, por favor. A gente tem consciência das coisas, mas não é tudo que passa por essa consciência, porque nós não interagimos com esse todo para que nós possamos formar consciência. Pouca gente discute esse assunto que nós estamos discutindo hoje. É feio
feio criticar o desenvolvimento sustentável. No entanto, se você pega, por exemplo, se a gente pode dizer assim, tem 3 autorias que são básicas para você compreender o que veio antes do desenvolvimento sustentável. A gente vai ter os estudos do Clube de Roma, os estudos da Rachel Carson e os estudos do Hardin. E o Hardin é o que mais representa esse ideário da culpa é do pobre. O que é que o Hardin vai dizer? Somente o Estado, mão de ferro, pode proteger os bens e serviços que a natureza oferece, porque o processo natural da sociedade é consumir. O normal da sociedade é consumir. Essa é a ideia do Hardin. Então, para ele, somente o Estado, com uma atuação forte, poderá proteger a natureza. E aí você tem o estudo vencedor do Nobel de Economia de 2009, da Eleanor Ostrom, que é Bens Comuns Cooperativos, que ela vai mostrar que em lugares aonde não existe Estado e as pessoas gerem esses bens comuns, né, e ela vai estudar no mundo todo, inclusive nas áreas de conservação ambiental no Brasil, como as pessoas criam ferramentas de autogestão para garantir a manutenção desses bens e serviços que a natureza oferece, ao mesmo tempo que se desenvolve econômica e socialmente, certo? Então, a gente já tem uma base que ela é muito discutível. Isso que o Hardin fala, a gente não tem evidências. A grande questão é, as pessoas precisam sobreviver, ponto. Então, se ela tiver que cortar lenha no mangue, catar caranguejo para poder se alimentar, ela vai. E ela não está errada, porque ela tem o ímpeto básico da sobrevivência. Ela não vai dizer, eu vou morrer de fome, mas pelo menos caranguejinhos vão poder viver. Não, porra de caranguejo, come o caranguejo, porra. Tá certa. Então, a gente tem muito dessas questões que aliam essa questão racista, que aliam essa questão liberal e estrutural, esses discursos psicopolíticos para tentar manobrar a sociedade em prol do quê? De, basicamente, uma nova forma de se conseguir lucros. E enquanto vocês falavam aí, eu ia falar muito nisso do que a Vitória falou. É muito engraçado como isso é incutido na nossa mente. Desliga seu chuveiro. Não tô dizendo, assim como o Jefferson e a Vitória comentaram, por favor, nós temos também que ter um mínimo de bom senso, porque aí já é questão de bom senso, né? Mas assim, desliga seu chuveiro, deixe todas as luzes da sua casa apagadas. Hoje a gente deixa, mas não é nem pelo fato de economia, é porque a gente não tá conseguindo pagar o valor da energia, né? Tá muito caro. Ainda tem esse viés, né? Porque você é obrigado a ser sustentável da pior forma possível. E daí, eu dei uma lida aqui bem rápida na questão de... A questão de água, ela é extremamente gritante, né? Ela é extremamente gritante porque existem vários pontos. E o ponto industrial, eu já trabalhei com água, né? Com efluente contaminado, e eu peguei 2 pontos. Produção de camisa de algodão e de calça jeans, né? Cara... uma manhã, não vou dizer nenhuma manhã, 1 hora de produção de camisas de algodão precisa de 2,5 mil litros para poder ser feita. Isso se ela for uma cor só. Se ela for cores diferentes, lavagens diferentes, quantidades maiores. Calça jeans vai precisar de, no mínimo, para uma produção de 30 minutos, em média 200 calças jeans escuro, porque jeans claro já é outra quantidade, 10 mil litros de água. Isso é uma pesquisa que eu encontrei aqui em 2018, sabe? Faz um tempão, assim. Nem tá mais atualizada, que é pra piorar. Não está atualizada. Eu posso até tentar procurar, não sei se eu vou encontrar, né, dados atuais, porque hoje encontrar dados verídicos atuais é um problema nesse país, mas vamos deixar em off. Pois é, Carol, eu tava conversando hoje com um colega justamente sobre essas questões, que ele a tese de doutorado dele é sobre gestão de águas, a gente tava conversando sobre isso, e dentro dessa questão que a gente traz, pensar a água é pensada como uma externalidade positiva. O que é que significa isso? Ela não entra nos custos. Você colocaria, no caso, são 10 mil litros para 200 calças, 50 litros de água por calça. Você embute no preço da calça o valor da água? Embute? Não. Embute? Não, embute, porque a empresa vai pagar. Só que o que ela vai pagar é mínimo perto do que o consumidor vai pagar, entendeu? São tarifas completamente diferentes. Tarifa para o agronegócio. Imagina o agronegócio pagando nossa tarifa de metro cúbico? Tu já pensasse como a gente seria... Uma banana era R$70, porra. 1 quilo de carne era o quê? Uns 5 mil reais.
1 quilo de carne, minha gente, leva 15 mil litros de água. Então o que acontece? Né? Isso é tido como uma externalidade positiva. E o que acontece? Essa é uma política de relação internacional. Porque o que acontece? Quando a China está comprando soja do Brasil, ela está deixando de gastar a água do território dela, que é um bem finito, a água doce. Então o pessoal pensa que é um bem infinito, que a água nunca vai acabar. Aliás, o pessoal não, desculpem. Né? O modelo econômico vigente que pensa que os bens e recursos do planeta são infinitos, pensa isso também sobre a água. Então ele trata a água como externalidade positiva, que não pode ser levado ao cálculo dos preços de produtos, uma vez que simplesmente ia quebrar a balança de valores global. E aí o que acontece? O mundo todo consome a água do Brasil, da Ucrânia e da Rússia. Outra coisa também que Carol falou é que assim, eu também estou trabalhando com águas residuais, o meu PIBIC é sobre isso, sobre absorvente e tudo mais. E uma coisa também que eu vi foi nessa indústria têxtil, é que não é só a água que você gasta no processo, mas a água também que sai contaminada por causa de corante e em outras indústrias também. Não é só a água que é gasta, mas também a água que vai ser contaminada e que muito provavelmente, às vezes até fica vai parar, quem vai consumir muitas vezes essa água, não é a pessoa rica de bairros nobres, às vezes é a pessoa que não tem saneamento básico, entendeu? Mas Vitória, a da zona rica, de certa forma, ela consome também, porque a menos que ela tenha uma distribuição privada, né, que vá melhorar a qualidade dessa água, a companhia, né, de água, né, da região, ela não vai tratar muito bem tratada, não. O tratamento que ela vai dar para ela vai para todos. Então eles também vão consumir. A diferença é que ele bota um pouquinho mais de cloro, sabe, para tirar a cor só. Todo mundo vai tomar cloro lá, vai tomar banho de cloro, do que tiver. E assim, a trabalhar com a parte de absorção é muito pesado, principalmente nesse descarte, porque ainda tem a pior parte, é quando a indústria diz, a gente reutiliza a água do processo. Quantos litros, meu amor, você reutiliza? 2 para lavar o chão, moça. Tá entendendo a jogada? Tipo, ainda ganha o selo do governo. Sim, sim. E aí a gente entra numa outra questão muito importante, que é o que a gente chama de green capitalismo, capitalismo verde, greenwashing, né? Quando a gente trata, por exemplo, da questão de créditos de carbono. Basicamente, sua empresa tomou atitudes para poluir menos, ela ganha um crédito. Esse crédito é cotado em bolsa e você pode vender esse crédito. Então a empresa que polui muito vai lá e compra teu crédito. Só que quando a empresa compra teu crédito de tu que poluiu pouco, a poluição que ela fez não vem junto. Mas ó, eu vendi tu, poluição, pro fulaninho ali que poluiu pouco, tá? Então vá pra lá, por favor. Agora tu é de lá, viu? Isso não acontece, né? É muito do que a gente fala sobre as questões de justiça social, que não é crime poluir. Se uma multa, certo, é digamos assim, a penalidade por poluir, então poluir não é um crime. O crime é não ter dinheiro. Porque basicamente o quê? Você conta isso como uma externalidade negativa dentro do seu processo produtivo. Você vai calcular. Qual é o objetivo de toda empresa, minha gente? É o lucro máximo. Ela vai calcular o quê? Olha, se eu fizer isso errado, eu vou tomar uma multa que é tanto. Para mim fazer certo, eu vou precisar gastar tanto. Compensa mais o quê? A multa ou fazer o processo da forma menos errada, não vou dizer correta. Entendeu? Isso é uma externalidade que é contabilizada. Muitas vezes é a multa. É mais barato do que o processo. Sim. Porque o processo requer uma papelada, uma documentação que vai levar anos para ela ter. E você pode recorrer, geralmente a empresa tem um corpo jurídico. Então o que é que acontece? Essa é outra questão do desenvolvimento sustentável. Essas questões de crédito de carbono, essas questões que são voltadas a multas, isso aí não é resolução de nada. Só tá dizendo que quem tem dinheiro pode poluir. É simples assim. No final das contas, se resume a isso. E a gente tem a ideia do quê? A ideia de que não, quem tá gerando créditos de carbono tá salvando o meio ambiente. E não é. Mas se ele tá vendendo crédito de carbono para outro que tá poluindo, é um jogo de soma zero. Ele deixa de poluir pro outro poluir mais. Tudo se resume ao quê? Uma relação econômica. E dentro do desenvolvimento sustentável, a gente tem algumas linhas de pensamento. E talvez, assim, a mais requisitada e perigosa é a linha do Elkington. O Elkington é o grande guru do green capitalismo, né, do desenvolvimento sustentável dos anos 90 até a metade dos anos 2000, assim. O cara fez um dinheiro absurdo com as ideias dele. Ele criou uma ideia que é o triple bottom line,
que segue o tripé People, Planet e Profit, ao qual o propósito é essencialmente econômico, com o objetivo de criar empreendimentos viáveis. Olha a ordem do que ele fala. O objetivo de criar empreendimentos viáveis, reduzindo o impacto e mitigando os danos permanentes, onde a preocupação social está eminentemente ligada a criar ações justas para trabalhadores e a sociedade. O detalhe é que o Elkington fala, o negócio é seguir a ordem. Empreendimento viável, quer dizer o quê? Empreendimento que tenha lucro máximo. Depois a gente faz o quê? Reduz o impacto ambiental. Depois a gente se preocupa com as pessoas. Nessa ordem. O Elkington é bem claro. Que ele inseriu dentro da ideia do que é um empreendimento uma questão ambiental, que ele pensa ambientalmente o desenvolvimento sustentável, e uma questão social, que é pensar nos trabalhadores e na sociedade como um todo. E aí isso traz uma ideia, acho que é muito bonito o que o Elkington está falando, mas sempre em primeiro plano é lucro máximo. E aí a gente tem vários... Eu tava procurando umas coisas, mas acabou que não encontrei. Porque dentro dessa fala, a gente encontra vários problemas palpáveis. O agro é pop, todo mundo já sabe, todo mundo comprou a ideia que o agro é pop. Que o agro alimenta o Brasil, por exemplo, é uma ideia falsa. Não mas assim, é vendido pra gente de tal forma que a gente cresce... Vitória brigava com a tia, com a avó. Eu também, Vitória, demais. Porque foi incutido na nossa mente que o agro é top. O agro é top. O agro é bom. Mas quais são os prós do agro? Quem comenta isso? Quem fala isso pra gente? A gente tem uma forte bancada política, né? A bancada do agro, que é aliada da Bíblia e da bala, né? Que simplesmente traz essa ideia, porque o Brasil, ele é um país produtor do campo da monocultura. É basicamente um país voltado à agricultura. Nós fomos desindustrializados na marra. Na marra mesmo. Porque aqui no Brasil, por exemplo, o grande campo científico de renome internacional brasileiro é o campo da agricultura. Justamente por quê? Porque o que os organismos internacionais desejam do Brasil é o mesmo que desejam da Ucrânia e da Rússia. É que continue a ser o celeiro do mundo. E aí, a gente vendo hoje em perspectiva, o que é que acontece? E aí, eu queria estar muito errado, mas eu duvido muito. A pandemia da Covid-19 foi menos impactante para a economia mundial do que a guerra da Rússia com a Ucrânia. Isso quer dizer o quê? Consumo, né? Problemas de consumo impactam mais do que problemas de saúde dentro da escala econômica global. Problemas de saúde sério que mataram milhares de pessoas no mundo, mataram milhões de pessoas no mundo. Cansativo, né? Exato. Essa é a ideia da nossa economia, da forma capitalista de se pensar o mundo, né? E justamente quando a gente fala de green capitalismo, essa pintada de verde no modelo liberal, a gente vê muito da questão do desenvolvimento sustentável ligada a essa questão do ser economicamente viável. Então, enquanto os bancos têm cifras milionárias de lucratividade, nunca se exportou tanto, né, quanto o Brasil exportou de 2018 para cá. O que é que acontece? As pessoas passam fome, a gente vê lá na televisão, tá difícil comprar carne? Veja aí como fazer uma sopa de tijolo. Então, essa é a questão do desenvolvimento sustentável. Ela não é tida para as pessoas, certo? Ela é tida para a manutenção dos privilégios de uma classe específica que detém os meios de produção e a riqueza. Eu até vi, gente, achei um absurdo, um pessoal vegano comemorando o fato de que a galera não tá conseguindo comprar carne, porque aí estaria ajudando o meio ambiente, sabe? E eu também tava parando pra pensar como teve um crescimento, não sei se vocês perceberam, pelo menos na minha bolha, assim, houve muito. Virou meio que moda ser sustentável, e aí a galera tá ganhando dinheiro, assim, pessoas até assinando em indústrias, pessoal mesmo normal, vendendo ecobags caríssimas, tipo, não use sacola, compra um ecobag da marca tal, sem conto um ecobag, sabe, tipo, escova que dá pra você enterrar, de bambu, tal preço, compre tal absorvente, muito mais caro, sabe, tipo assim, a galera também tá ganhando dinheiro em cima de coisas muito básicas, entendeu, e até moda, é até chique, tipo assim, compre 1000 canudos
de ferrozinho lá, não sei, de aço, sei lá, pra não usar os de plástico, sabe? Tipo assim, meio que gera ainda um consumismo muito grande, só que agora tá tudo bem porque são ecobags. E são... Você criou exatamente o que o Elkington trata nos livros dele, é um novo mercado a ser explorado. Só que ele não... Ô Jefferson, ele não é, e Vitória, né, que levantou uma questão muito importante, ele não é 100% eco. Ele não é. Sustentabilidade, minha gente, não existe. Ponto. Tem um negócio chamado aí, vocês que entendem melhor do que eu, de termodinâmica. Basicamente, certas coisas são incapazes de voltar a seu estado original. Se você fuma um cigarro, você juntar a fumaça do cigarro e os resíduos do cigarro num saco, chacoalhar, não vira cigarro de novo. Sacou? Esse cigarro nunca mais voltará a ser cigarro. A água, que ela é contaminada com metais pesados, ela pode até ser tratada, mas parte dessa água será perdida para sempre, certo? Então, né, não tem uma reversibilidade total nesse sistema. Por isso que eu digo, nada é sustentável aos moldes do que se pensa como sustentabilidade. A única possibilidade que nós temos é de mitigar os impactos do ser humano sobre o planeta Terra. Não, porque... E esse eu acho que é o grande ponto da conversa, eu acho, na minha opinião, assim, pra mim, pelo menos de aprendizado, tipo, ok, é legal e é interessante que a gente tenha muitas pesquisas voltadas pra a contaminação de água e como melhorar isso e tudo mais, mas o ponto não adianta a gente ficar tapando só com a peneira, entendeu? Tipo, se vai continuar tendo poluição na água, contaminando a água com metais pesados, não tem pesquisa que dê jeito, a gente sempre vai ficar tentando tapar o negócio e sempre vai, a fonte não vamos parar a fonte, sabe? A gente nunca vai fechar o registro da poluição. Esse é o grande ponto. Isso é impraticável. A gente pensar, poxa, como é que a gente não vai poluir? Poxa, a gente respirando, a gente tá poluindo, pô. A gente precisa poluir, porque a gente não tem como não. O que a gente precisa fazer é ter políticas eficientes onde a gente minimize os impactos. Só que aí a gente não pode só colocar essa política pra mim, pra vocês, para os nossos ouvintes. A política tem que vir muito maior, muito mais forte para quem produz em larga escala, em grande quantidade, que está tendo... Eu sempre uso o termo de tá sendo passada a mão na cabeça enquanto a criança está errando. Você não precisa bater na criança, né? Eu sempre digo, opa, vamos conversar, senta aqui. Não tá bom pra você, não tá bom pra ninguém. Mas não, sempre quem... É como o dito popular, né? O pau que dá em Chico não é o mesmo pau que dá em Francisco. Eu nunca vi, eu tenho 30 anos aí e nunca vi um discurso bonito que fosse aplicável. Porque assim como o Jefferson falou lá no início, ele começa racista. Depois ele vem com desigualdade social gritante. Porra, Vitória falou aí da galera que tava feliz, né? Eu falo entre aspas, porque a galera tava diminuindo o consumo de carne. Quem tá diminuindo o consumo de carne hoje é a população pobre, que continua comendo picanha. Pô, até porque ele é o dono da produção de picanha, né? Pois é, então não houve diminuição da venda. Houve diminuição das pessoas que têm um baixo poder aquisitivo de comprar. O número de bilionários no Brasil durante a pandemia aumentou. Gritante. Como diz o velho barbudinho, enquanto mais pobre o pobre é, mais rico o rico é. Porque você só tem um jeito, basicamente, de ser rico, que é explorar a força de trabalho das outras pessoas. Porque até pra você ser herdeiro, que é a profissão do momento, né? Todo mundo poderia ter nascido herdeiro, mas escolher nascer herdeiro e fazer podcast. Aí, minha gente, coisa errada. Aí o que acontece? A questão é, se a gente pegar, por exemplo, pessoal, Elon Musk. Porra, Elon Musk é um cara que o pai e a mãe viveram na África do Sul, explorando minas de pedras preciosas com um trabalho, não vou dizer escravo, porque eu não tenho os dados, mas pelo menos semi-escravo, mas eu acho que era escravo mesmo. Então pesquisem aí. Pra enriquecer. E o cara nunca botou um prego numa barra de sabão. Ele nunca construiu nada. O Elon Musk não tem uma invenção dele. Ele criou o PayPal com um grupo de amiguinhos da faculdade. Não foi nem ele. Ah, mas ele mereceu. Meritocracia. Meritocracia, Jefferson. Se ele tem, ele mereceu. Se ele fez, porque o pai dele era dono. Então o que acontece? A gente pega essas figuras e elas incutem também uma ideia na sociedade, essa ideia justamente da meritocracia. Mas como esse não é um ponto desse podcast, eu não vou bater em meritocracia em coach hoje, né? Porque continuamos odiando coach, viu, pessoal? Abraço. Então, voltando à questão do desenvolvimento sustentável, né? Basicamente, quando a gente pensa, né, uma sociedade do tipo capitalista, que é a sociedade onde a gente está vivendo, mas a gente tem um plus, um bônus a mais
up, né, sendo bem espalhafatoso mesmo, que a gente vive num capitalismo periférico. Nós vivemos num país que é essencialmente explorado pelos países de capitalismo central. Por que a Europa não planta em larga escala? Porque ela vai consumir a água dela, porra. Ela não tem fontes tão abundantes de água, não tem um meio ambiente tão diverso, não tem uma riqueza de solo. Então ela faz o quê? Deixa a Rússia plantar, saudade da União Soviética, deixa a Rússia plantar, deixa a Ucrânia plantar, deixa o Brasil plantar e compra esse produto que é barato, enquanto nos países de capitalismo central é produzida alta tecnologia. Nós estamos enviando soja para eles, a gente envia um container de soja e eles mandam um iPad pra gente. É basicamente essa troca que a gente tá fazendo, né? Quando o seu professor, sua professora falava ali, né, de latifúndios, falava de cultura de rotação, falava de meios de produção, né, do campo, tal, mudou muita coisa tecnologicamente desde o programa Revolução Verde, mas economicamente a nossa relação com o trabalho no campo, por exemplo, não mudou muita coisa não. São os grandes proprietários de terra produzindo em larga escala, gerando um capital internacionalizado, desterritorializado, que é concentrado na mão de poucas famílias do país. Enquanto isso, se a gente quiser comer em nossa casa, quem produz é o pequeno agricultor. O pessoal se espantou lá na Rede Globo quando o Lula falou que o MST era o maior produtor de arroz orgânico do mundo. O pessoal lá da Jovem Clã foi dizer que era mentira, pesquisaram na hora do mundo, não, desculpa, do Brasil. Foram pesquisar ao vivo e disseram, não, é. E ainda disseram, infelizmente o MST é o maior produtor de arroz orgânico do país. Né, porque eles querem fazer com que a ideia é que o MST seja um bando de bandido, né, miliciano, que eu acho que é o outro lado que tem bandido miliciano, assim, sabe? Mas esse também não é o ponto. O ponto é que existem outras formas de pensar a mitigação de impactos ambientais dentro de uma relação com as pessoas e com a economia. A gente tem, por exemplo, se a gente for pensar na ideia defendida pelo professor Juan Martínez Alier, né, que ele é da Autônoma de Barcelona, que ele vai tratar sobre ecologismo dos pobres, que é uma corrente que tem crescido bastante, que vai trabalhar em função dos conflitos ecológicos distributivos, que são conflitos que se originam quando grupos são privados do acesso aos recursos e aos serviços que a natureza oferece. Então, o ecologismo dos pobres é uma posição de resistência e sobrevivência dentro desse modelo. Mesmo que a maioria dos grupos não se reconheçam, não se intitulem como ecologistas, as pessoas têm uma necessidade de sobrevivência, né? Então, esses conflitos sociais que, incrivelmente, aí eu vou dar um mérito para os Estados Unidos, né, para os casos de corte norte-americanos que geralmente dão ganho de causa a essas populações, porque quando uma empresa estadunidense, e é um dos poucos países que faz isso, se uma empresa estadunidense vem no seu país e caga seu meio ambiente e você processa, o processo vai lá para os Estados Unidos e a corte dá na empresa. Aí o pau que dá em Chico dá em Francisco também, né? E os casos sempre tem muita repercussão, mas é diferente, por exemplo, do que as empresas finlandesas fizeram aqui no Brasil, né? Com a exploração de recursos naturais na mineração na região norte, né? Que fizeram as cagadas que elas conseguiram fazer, foram embora e botaram dinheiro no bolso, foram pra casa. Só uma correção, Jefferson. Não é fizeram no passado, né? Fazendo, O problema na mineração. O problema são as pessoas que têm maus olhos. E isso o Brasil está indo pra frente, que é esse discurso que eu escuto. E olha que eu não sou da área de mineração, a Vitória tá aqui, ela pode falar bem melhor que eu dessa área. E eu sou putaça, porque toda a sociedade que não tem compreensão, né, o mínima de mineração, ela é burra. É isso que eles dizem pra gente. Você é burro e você vai comer o que eu estou dizendo. Então, quando tu traz esse texto de que fizeram, né, sempre relata no passado, pra mim é um presente. É atual. Só que só vem à tona quando a merda já tá... Não tem mais como esconder, sabe? Mas isso acontece todo dia, toda hora. Se você olhar um jornal responsável aí, um cara desse, um desenvolvimento desse, a gente vê que isso ainda está ocorrendo. E hoje, numa escala, eu acho que muito mais gritante, muito maior. Né, Vitória? Diz aí. Esse assunto sobre mineração eu fico bem triste em falar, porque o que a gente vê hoje, basicamente, e é o que eu vi esses dias, né? Passei alguns dias vendo isso. É o pessoal tentando minimizar, e eu ouvi até uma pessoa, um técnico em barragens, assim, falando sobre isso. Um técnico especialista em barragens falando sobre isso.
E ele falou assim, cara, a gente tá sendo cobaia pra tipo, implementar técnicas melhores aqui, sabe? E a gente não pode mais errar e tudo mais. Então, assim, eu tô vendo muitas empresas continuando a tapar o sol com a peneira, sabe? E vem muitas vezes com um discurso do tipo, não, mas a gente tá reaproveitando a água. Ou não, a gente tá reaproveitando, a gente tá conseguindo utilizar o rejeito pra fazer outras coisas. Mas, Porque tipo, nós somos sustentáveis. Porque nós somos sustentáveis. Mas quanto? Tipo, de 100% de rejeito, quanto você tá botando, voltando? Eles não dizem os dados, sabe? E tipo, não quero citar nomes não, mas enfim, algumas empresas aí que estouraram as barragens. E é tipo assim, tá, mas quantas outras barragens que vocês estão com risco, quantas vocês conseguiram já minimizar? Tipo, estão em risco crítico, quanto vocês conseguiram diminuir? Nenhuma até agora. A gente tá tentando ainda, sabe? Então, tipo, ainda tem muito esse discurso, sabe? E às vezes é muito encobertado também do próprio Estado, muitas vezes, que não tem leis muito firmes, ou às vezes não tem fiscalização, e às vezes não é nem culpa do órgão, às vezes é até culpa de, tipo, não ter recursos, ou não ter concurso para entrar o pessoal preparado para isso, sabe? Então, a gente tem um ciclo muito doido que tá acontecendo na mineração hoje, sabe? Depois que teve toda essa questão. E o que eu percebi também é que outras empresas que não teve nada a ver com a história, tá com cagaço de ficar manchada, e aí eles estão só botando, não, mas a gente tá fazendo projeto disso e daquilo, a gente tá tentando minimizar isso e aquilo, a gente tá plantando árvores, a gente tá botando mulher pra trabalhar, sabe? É tipo esse discurso, assim. Exatamente. A gente pega, eu gravei um podcast em 2019 com o Franciola, inclusive. A gente fez um levantamento sobre a quantidade de funcionário que tem na ANPM, né? Que é a Agência Nacional de Mineração, né? ANM. Agência Nacional de Mineração. Exato. Tem pouco mais de 1.000 funcionários. Tem pouco mais de 1.000 funcionários da pessoa que abre o portão à pessoa que fiscaliza, certo? É a folha geral. E só em Minas Gerais tem mais de 900 empreendimentos de mineração ativos. Então, nem se você quisesse, se o pessoal da agência, vamos fiscalizar o Brasil todo, não tem como. E isso obedece a uma série de diretrizes internacionais, porque justamente a exploração desses bens e serviços que a natureza oferece, ela gera um capital que é internacionalizado. Não é um recurso, nós estamos fudendo nosso meio ambiente, mas estamos enchendo o bolso do brasileiro de grana. O brasileiro tá rico, o brasileiro tá viajando pra Europa e comprando a Disney. Não, o que fica pro Brasil é o mínimo, são os impostos, né, e os recursos que são obrigatórios. Mas no caso desse tipo de empreendimento, nós ficamos com o quê? Nós ficamos com o rejeito, nós ficamos com o impacto ambiental e uma fração dos recursos que são gerados a partir dessa riqueza que vai pro bolso de acionista que nem sabe que o Brasil existe. Só um ponto também, gente, que não querendo defender a minha laia dos engenheiros, mas assim, muitas vezes quando a gente vai falar de mineração ou de qualquer indústria, sei lá, é importante lembrar que a culpa não é às vezes do operário que está fazendo o seu trabalho lá, ou muitas vezes até de engenheiros que às vezes até mesmo dentro da empresa é só um mero peão, estou usando aspas aqui, tá? Às vezes o comando vem de algo muito maior, sabe? Então, assim, não é como se eu vou trabalhar um dia como engenheira, eu tivesse um super poder extremo dentro de uma mina e eu pudesse revolucionar uma empresa, sabe? Às vezes tem algo muito maior que eu, que vai muito além. Então, às vezes é tipo... A gente mesmo tá falando aqui, às vezes é o próprio sistema, sabe? Capitalista mesmo. Então, assim, é muito complicado. Uma só pessoa não tem como resolver o problema inteiro, sabe? Exato. Porque, como eu disse, esse pessoal que são os donos das empresas, né, os acionistas, eles são desterritorializados. Não é um pessoal do Brasil que tem uma ligação com o Brasil, que tem algum sentimento sobre sua terra natal. Não, é um bando de acionistas que está em algum lugar do mundo recolhendo os lucros que são gerados dentro desses empreendimentos, e o objetivo de toda empresa é o quê? É o lucro máximo. Eles não se interessam pelo que está ocorrendo, eles querem saber do lucro. É uma frieza, né? É eu não sei nem a palavra que eu posso usar dentro disso, porque assim, a parte, né, da gente ser sustentável, da gente levantar a bandeira, estar na causa, comprar um copo que antes era R$10, né, que durava
quantos anos, a gente comprou ele agora por R$50, essa coisa toda, e surgiu uma nova demanda para a sociedade e para as pessoas que vendem ganhar dinheiro, a gente fica à mercê. A sensação que eu tenho é que a gente fica à mercê de quem é que vai se aproveitar disso, para trazer esse conceito, mais uma vez, de forma ao seu favor. Como é que a gente vai trabalhar dentro dessas políticas? E daí, para completar, Jefferson, pegam essa ideia global e trazem para dentro da educação, sabe? Onde você, educador, porque a gente também tem que puxar a sardinha, né? Já que a gente tá aqui, todo mundo aqui vai estar dentro dessa área ainda. Onde você tem que incutir na cabeça dos seus alunos que eles precisam ser sustentáveis. Então, se ele pegar uma garrafa PET na rua, ele já está trabalhando sustentabilidade e a gente não sabe. E a gente não sabe como dizer, olha, não é assim, cara. Porque nós ainda somos levados a fazer o que a nossa política deseja. Uma outra corrente, além do ecologismo dos pobres, é a corrente do ecologismo social, também conhecido como ecossocialismo, né, que é uma vertente que ela é muito estudada pelo professor Michael Lowy, né, e ela vem da atuação do Chico Mendes. O Chico Mendes é o grande sim. A corrente do ecossocialismo, ela vai pensar a necessidade de uma sociedade planejada de forma democrática e participativa, onde as políticas públicas são pensadas a partir das necessidades das pessoas e não da necessidade de um sistema econômico, com uma economia participativa. Participativa em que sentido? Participativa no sentido de distribuir a riqueza, de diminuir a concentração do capital na mão de poucas pessoas, focada numa ideologia, e aí ele vai tratar como ideologia do decrescimento, porque o capitalismo ele tem a ideologia do quê? De que os recursos e os serviços que o planeta oferece são infinitos. E o ecossocialismo não, ele entende que os recursos são finitos. Então nós temos que reduzir o consumo, decrescendo a economia. Justamente, reduzir o consumo, reduzir a acumulação de capital, com um enfoque nas necessidades, aí ele é bem redundante, né? Um enfoque nas necessidades realmente necessárias da população. Essa é a corrente do ecossocialismo, que vai pensar justamente não a concentração de riqueza, mas a sua distribuição, pensando também um estado de decrescimento. O Lowy, ele é muito crítico, por exemplo, ao marketing, à propaganda, né, que nos faz consumir produtos que nós não necessitamos. Ninguém necessita, pessoal, ninguém. Se você tem um iPhone 13, você não necessita de um iPhone 14. Desculpa. Se você tem um 10, deixa eu ver, um 11, você não precisa de um 14. Certo? Um iPhone que hoje está um preço de um carrinho popular, inclusive. Do carro de segunda mão popular. Calma, porque tá calma no Brasil. Corrija a frase. Tá certo. Carrinho de segunda mão aí, dos seus 14 mil reais. Aquele Fiat Palio 2 portas, do modelo 2013. Hoje tá ótimo. Né? E é o preço do iPhone. Então o que acontece? Essa é a ideia do ecossocialismo, né? É justamente repensar a forma como nós nos relacionamos, né, com a economia, com a política, com a sociedade e com o meio ambiente. Então, não quer dizer que a única forma, né, de nós mitigarmos os impactos ambientais está no desenvolvimento sustentável. A gente tem aí a questão do ecologismo dos pobres, que é uma questão mais social, né, voltada à manutenção dos bens e serviços que a natureza oferece para a sobrevivência humana, e a questão do ecossocialismo, que traz um paradigma de uma nova relação entre meio ambiente, sociedade e o ser humano. Quando a gente fala essa questão, né, de sociedade, ser humano, esses pilares, né, eu diria assim, essa mistura toda, o que é que a gente elenca? Qual a ideologia que a gente traz com isso? O que é que a gente pode melhorar, Jefferson? Eu sei que a gente tá falando em criticar, a gente tá falando muita coisa, mas eu acho que no fundo a gente também cria a nossa própria utopia. E qual seria ela? Ou de algum pesquisador, ou sua, que eu sei que você estudou essa área. Olha, Carol, sinceramente, eu acho que sem organização, ninguém vai sair do campo. Ações individuais não resolvem nada. Você, sozinho, na sua casa, cronometrando o seu banho, não resolve. Você não chega perto, na sua vida toda, de impactar a sua rua, certo? Não vou nem dizer o seu bairro. Você não chega perto de impactar a sua rua com isso.
A questão é de organização. E aí, quando eu estou falando de organização, é nos organizarmos em sindicatos, em partidos, em organizações não governamentais, pensando justamente essas pautas. Porque aí sim, a formação do poder popular é que tem a capacidade de pressionar esses mecanismos. Por que a coisa que a empresa mais odeia é sindicato? Porque sindicato é uma ferramenta de poder popular. Ela consegue, claro, se o sindicato for justo e honesto, hoje a gente tem muito sindicato aí cooptado, mas ela consegue pressionar as ordens patronais para que nós possamos colocar as pautas e conseguir uma relação que não é mediada por cima. Qual é o sentido de mediado por cima? Tem o desejo do patrão, tem o desejo do empregado, da empregada, certo? Cumpre o do patrão, depois vê o empregado. Não, tem uma relação de mediação aí na organização e na formação do poder popular. Que aí, como eu disse, tá no sindicato, tá nas ONGs, tá no centro acadêmico. Pô, não tem coisa que enche mais um saco na universidade do que um centro acadêmico bem organizado contra uma reitoria mal intencionada. E a gente lembra que hoje acontece o quê? Poxa, a gente teve o suicídio de um reitor eleito e empossado dentro do âmbito da Lava Jato, né? Que o cara não fez nada. E ele foi escrutinado e enxovalhado. E quem foi que ficou com o cara? Foram os professores, foram os estudantes, né? Dentro desse escopo, dentro desse exemplo da Lava Jato, a gente vê o que? A ação individual não resolve nada. O cara tentou sozinho peitar um negócio, não conseguiu, destruiu a saúde mental do cara, né? Prejudicou demais a família dele. Então, a questão é de organização. Se nós não nos organizarmos para repensarmos novos modelos de sociedade, novas formas de repensar as nossas relações sociais, não tem muito o que fazer não. Você sozinho você não vai fazer nada, desculpa. Você coloca lá na sua mente que você não lavar a calçada vai salvar o planeta, bicho, tá ruim a situação pra ti, viu? Agora é aquele negócio, pô, tem uma associação de moradores, vai pressionar a prefeitura pra ter uma coleta seletiva? Show de bola, pô. É uma ação coletiva, né? Aqui, nosso prefeito prometeu. A gente tá fazendo nossa parte aí, parece que tá dando certo, né? Vamos ver até quando. Tem essa questão, pô. É necessário um sistema de reciclagem, sim. Não é furada, não. Hoje, o pessoal que trabalha com coleta, poxa, faz mais do que pelo menos aí os últimos 6 anos de Ministério do Meio Ambiente no Brasil, né? É a ação coletiva de catadores e catadoras no Brasil que garante a reciclagem. Não tem nenhuma empresa. As empresas faziam o que? Elas recebem e reciclam. Mas é quem é que faz o trabalho grosso, o trabalho real? São as pessoas que estão ali na rua catando latinha. E essas pessoas nem podem catar tudo. Porque ela olha assim, eu vou catar latinha porque eu sou uma pessoa limitada, no meu tempo limitado, dentro de um espaço limitado que precisa sobreviver. O que é que dá mais lucro? Latinha de alumínio, então eu vou catar latinha. Felizmente não vai dar para catar todo tipo de plástico, não vai dar para catar todo tipo de papel, nem todo tipo de lata. Eu vou ter que me especializar para poder sobreviver. Aí uma pessoa dessa que tá fazendo um serviço que é fundamental para o desenvolvimento do país, ela sobrevive. A pessoa dessa tá trabalhando mais do que qualquer ministro do meio ambiente nos últimos 6 anos, eu garanto a vocês. E graças a essa organização, que aí o pessoal da coleta tem muita organização e muito poder popular envolvido, que estão conseguindo sobreviver. Mas se fosse lá a catadora ou catador individual, com certeza essas pessoas não conseguiriam negociar preço, conseguir grandes volumes. Até isso o capitalismo consegue cooptar, mas pelo menos essas pessoas estão conseguindo sobreviver fazendo os trabalhos mais importantes que são feitos no mundo, que é o trabalho de coleta seletiva. E daí, Jefferson, nessa tua fala, eu tava aqui, né, olhando, de repente meu olhinho brilhou, virei a lata de desodorante. Acho que se vocês tiverem uma lata de desodorante em casa, acho que vale a pena para entender muito do que a gente tá falando hoje. E essa marca em especial diz o seguinte: coloca 3 figuras, bem bonita, bem ilustrativa, e diz o seguinte, olha que legal, para não infartar antes de eu terminar de ler. Lata de alumínio 100% reciclável, porque ela vem buscar na sua casa, obviamente, né? Ela sai andando, pô. Não, perfeito, a fala é linda. Aí a segunda figura diz assim, feita com energia elétrica 100% renovável. De onde? Não, eu super me questiono, né? tem ali perto do Ceará, naquela parte onde tem as turbinas eólicas.
mas não existe, olha, não existe energia sustentável também. Não, 100%. Ah, é 100%, desculpa. Né? Não existe termodinâmica. E não afeta a camada de ozônio. Beleza, não afetar a camada de ozônio, pode ser que eles estejam acertando aí, né? Não tá usando CFC, mas daí pra trás, velho, desculpa, viu? Aí tem mais, assim, isso pra vocês entenderem como uma coisa é grosseira. Quando você falou dos catadores agora, né, tipo assim, tô falando, digo, não, tá errado. Algo não está certo, porque eles vendem a questão de que a lata é reciclável, mas ela chega sozinha na fábrica. Ela é feita, pois é. E aí tô vendo um nome grande, Unilever aí, que é basicamente um dos grandes conglomerados aí, que se eu disser Unilever você não sabe a marca, porque a Unilever produz quase todos os desodorantes do país. Mas assim, dá uma olhadinha no supermercado, você vai encontrar essa marca fácil que eu tô falando, né? E assim, é melhor comprar coisas que pelo menos passaram por esse processo, ok, é válido, é justo. Mas, tipo, isso não quer dizer a salvação, não quer nem dizer a mitigação de impactos ambientais. Porque alumínio é um dos poucos processos de reciclagem onde você gasta menos energia do que para fazer a criação da liga de alumínio. Né? O processo de reciclagem é um processo... Por isso que alumínio, né, é tão valorizado à venda. Não vou dizer que é um produto caro para catadores e catadoras. É um produto mais valorizado da cadeia de reciclagem. Enquanto o processo de reciclagem vai desgastar a fibra, né, vai gerar um papel de qualidade inferior, que muitas vezes o mercado não vai aceitar para determinados produtos. Geralmente vai virar embalagem. E aí o que acontece? Até essa questão o capitalismo atrapalha. E é isso, velho. É um tema que eu acho que dá pra gente falar a noite inteira e tem muito problema, né? As pessoas só falam pra gente a parte bonita que eu acabei de ler. É muito bonito, né? Ele 100% renovável, reciclável, né? A empresa vem buscar. Eu tenho uma dica aqui, que a gente já tá caminhando pro fim desse episódio, né? Acho que o Jefferson vai fazer algumas amarrações pra gente terminar, e a Vitória também. Mas assim, a gente pode fazer nossa parte? Sim, também. Não vai ser um total, mas vai ajudar. Pelo menos para ajudar a galera que tá aí na parte fundamental e mais importante e menos remunerada do ecossistema, que são os catadores. A galera mais importante é que menos ganha, que mais está à margem da sociedade. Essa é a realidade. Porque trabalhar não dá dinheiro, Carol. Só dá dinheiro você explorar o trabalho e ser herdeiro. Foda, porque eu mereci, né? E daí, o que você pode fazer? Faz o mínimo, porque não existe, pelo menos não sei se na cidade de quem está nos ouvindo, nem na de vocês, coleta seletiva aqui na minha cidade não existe. Faça o que for possível, mas também não fique se cobrando, destruindo sua saúde mental. Pô, tem gente que se não separar o lixo pra entregar, morre. Não, eu também não sou assim, não. Eu separo fica neurótica. A pessoa fica em horário diferente. Pronto, o que eu faço é o seguinte: aqui em casa a gente usa muito PET, né? Esses alumínios, o que a gente faz? O caminhão do lixo passa pela manhã. Depois que o caminhão do lixo passa, a gente sabe que o catador ele passa no início da tarde. A gente vai lá e põe os nossos recicláveis. Mas também, se o carro do lixo mudar o horário e levar, porra. Paciência, né? Mas a gente faz o que a gente pode. A questão é você não se culpabilizar mesmo. Pensando, poxa, eu tô destruindo o planeta. Não, relaxa. Tu não tá destruindo o planeta, não. As empresas já estão fazendo isso por você há muitos anos e com mais eficiência, pô. Você só tá destruindo a saúde mental, né? Exato. E tem uma questão também de... Desculpa, Jefferson. Tem a questão também de não se deixa enganar, pô. Tipo assim, pra que tu precisa de 1000 calças jeans? Pra que tu precisa de vários tipos de canudo de aço, sabe? Tipo assim, não se deixe enganar também por essa vibezinha sustentável, onde tudo tem que ser extremamente caro pra tu conseguir ser da vibe sustentável. Da mesma forma também que tu não precisa de trocar o celular 3 vezes por ano, entendeu? Então assim, tem coisa que é noção, gente, assim, noção de verdade. Não se deixe enganar por marcas, sabe? Porque só quer teu dinheiro. Tem coisa que é questão que você não precisa mesmo, sabe? Não é nem... faço o possível, é questão de bicho, toma noção aí na tua vida, porque tem coisa que realmente tu não precisa. Então é isso, pessoal. Acho que a grande questão é realmente se organizar. Para quem tá interessado, para quem tá interessada, eu vou recomendar aí o livro do professor Michael Lowy, né, o que é ecossocialismo, que é um livrinho básico, bem pequenininho, muito explicativo. Inclusive, esse livro começa contando a história do Manifesto Ecossocialista, que vem lá do Chico Mendes, que foi membro do PCB, que foi um grande ecologista brasileiro, né? Um cara fantástico, assim, dentro da história do Brasil, um dos heróis nacionais mesmo, um dos grandes heróis nacionais.
e o Ecologismo dos Pobres, do Juan Martínez Alier. Todos os 2 livros têm em português, são livros fáceis de encontrar, são ótimas leituras. O do Alier é um livro maior, ele tem vários estudos de caso, né, e do mundo todo, inclusive do Brasil. O livro do Alier vai falar de feijão, vai falar de camarão, vai falar de barragens, né, tudo dentro dessa questão do ecologismo dos pobres. Então, como literatura, eu vou recomendar esses 2 livros, e como uma prática para a sua vida, a Organização do Poder Popular. Eu hoje não tenho recomendação, mas também não tô triste. Já tive episódio mais depressiva. Hoje a gente tô com a real aqui. Faça terapia, galera. Faz terapia porque a gente tá muito fodido na vida. Fazer uma vinheta pra Carol, ó, faz terapia, a gente só clica e já sai, faz terapia, sabe? Inclusive, a gente vai trazer uma psicóloga aqui pra conversar com a galera. Adoecimento mental, a galera só fala em setembro, né? Mas ela tá aí de janeiro a janeiro. Inclusive, nos nossos episódios, alguns a gente tá... Não adoece só em setembro, não, pô? Não. Eu pensei que era só em setembro, pô. Mas em setembro é lei, não pode adoecer. Não pode. De setembro aqui não pode, né? Setembro não pode. Tô vacilando aqui, desculpa, viu? Não pode. Desculpa aí, pessoal, tô no vacilo aqui, ó. Então, assim, porque você chegar o coleguinha e querer que ele seja sustentável o tempo todo, você não tá acabando com a saúde mental dele, não, tá? Pode, porque você está em prol do planeta, ok? Então, eu acho que a galera precisa de uma terapia. Então, assim, essa é a minha dica de hoje. Não esqueçam, estamos no Telegram, temos no nosso episódio vários agregadores de podcast. Estamos no YouTube, pra você não ter a desculpa de dizer, não tenho... Não, você tem o YouTube, todo mundo tem o YouTube. Dá um clique que tá lá no celular, inclusive no seu iPhone 16, que muita gente já comprou aí, viu, galera? Eu não tenho, também não faço questão porque eu não tenho dinheiro, né? Essa é a realidade. Faço a parte do não sei nem falar. Proletariado. É isso, galera. Então aqui é minha singela opinião de hoje. A gente tá aí sendo sustentável, tá? Não tô. Vai, Vitória. Vitória, suas considerações finais pra gente encerrar aqui a nossa tristeza. Ai, gente, nenhuma. Só tem um pensamento crítico pra a gente parar com esse... A gente tá falando muito sobre sustentabilidade, mas eu acho que a gente tem que ter um pensamento mais profundo sobre esse tema, sabe? É um tema que ele precisa ser batido, mas a gente não pode ficar batendo na mesma tecla, entendeu? A gente tem que se aprofundar no negócio. Então, assim, fazer o básico, que é o mínimo do mínimo, mas não achar que a gente tá salvando o planeta e achar que só isso vale, sabe? Isso que o Jefferson falou foi muito legal. Tipo, se organize em grupo, vá atrás do que pode ser atrás, sabe? Até mesmo, gente, em questões de, tipo, os candidatos que você vai votar, sabe? Tipo, isso tudo é política também. Veja o presidente, o deputado, o governo, o prefeito da sua cidade, o que ele tem feito. Isso é muito importante também. Eu acho que é isso. Até porque, se organizar direitinho, a gente derruba mito. Pois é. Então, com essa mensagem, pessoal, encerramos hoje? Encerramos. Sim! Tchau, pessoal! Forte Tchau, abraço. galera. Tchau.